familiar, contexto de trabalho, contexto universitário. Tudo é ferramenta de Deus para te amadurecer. Inclusive, irmãos, maturidade cristã, eu quero dizer para você que maturidade cristã não se adquire apenas com Bíblia e oração, sabia disso? Então vira para a pessoa que está do seu lado, eu sei que isso é chato para caramba, mas só para te acordar, porque tem gente dormindo. Então diga assim, maturidade cristã não é desenvolvida apenas com Bíblia e oração. Sabia disso, irmão? Sabia? Maturidade cristã é desenvolvida com Bíblia, oração e relacionamento com pessoas. Porque ser crente dentro do quarto, onde ninguém contradiz o que você pensa, onde ninguém é grosso com você, onde ninguém te dá uma palavra enviesada, é fácil. É por isso que os monges se retiram e vão para os montes. Eles vivem uma vida enclausurada, porque lá não tem ninguém para se opor a eles. Todo mundo pensa igual. Difícil, irmão, é exercer maturidade no meio das pessoas, quando você dá bom dia para a pessoa e a pessoa não te devolve o mesmo bom dia. Quando você diz eu te amo e a pessoa não te devolve eu te amo. É aí que o evangelho começa a florescer e a frutificar. É no meio das pessoas, é no meio de quem precisa, é no meio de quem precisa ser perdoado, é no meio de quem precisa ser amado, é no meio de quem, minha irmã, às vezes dá uma palavra contrária, dá uma palavra dura para você, difícil numa manhã, e ao invés de você devolver com aquilo, você traz ela para perto, dá um abraço e diz eu te amo. Entende, irmão? E aí o evangelho começa a entrar, porque não é Bíblia e oração apenas, não é quarto fechado, claro, isso faz parte. Mas isso é só o começo. A gente precisa de pessoas. Deus usa pessoas para nos amadurecer. Usa circunstâncias para nos amadurecer. Existe um autor que diz assim, nós não podemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Eu costumo dizer isso lá na igreja. Nós não podemos viver uma espiritualidade alienada. Espiritualidade que te leva para a sala do trono enquanto seu pai está precisando de um abraço e você está chapando no quarto. Desculpa, porque às vezes eu falo essas coisas assim. Você está lá no quarto, oh Deus, e sua mãe está na cozinha chorando, irmão, precisando de um abraço, de uma oração. Que espiritualidade é essa que te aliena do mundo? Que espiritualidade é essa que não te faz olhar para o lado? Que espiritualidade, que maturidade é essa que na vida familiar você fecha a porta do seu quarto? O seu quarto é o céu, mas na sala está tendo um inferno e você é o instrumento de Deus para poder mudar o quadro ali. Às vezes a gente vive um evangelho do quarto e esquece de viver o evangelho da sala, da cozinha, do quintal, porque é lá no quintal, lá na sala, é lá que estão as pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder e o amor de Jesus. Deus nos deu pessoas, Deus nos colocou em um lar, funcional ou não, perfeito ou não, Ele te deu uma família, Ele te deu uma comunidade para pertencer. E isso não é dado mediante a uma escolha sua, mas ao propósito de Deus. Você não escolhe a família que você nasce, você não escolhe o pai que você tem, você não escolhe a mãe que você tem, você não escolhe o filho que Deus te deu. Então todas as pessoas que surgiram na sua vida faz parte de um propósito de Deus. Pastor, meu pai é muito difícil, minha mãe é muito difícil o relacionamento com os meus irmãos. Querido, mas se essas pessoas foram plantadas na sua vida, é porque Deus queria que elas estivessem lá. Talvez não para elas te abençoarem, mas para você ser o abençoador da vida delas. Outra coisa que eu tenho dito na igreja, irmãos, está na hora da gente parar de querer ser o abençoado. E está na hora da gente começar a querer ser o abençoador. Com a graça de Deus, nós vamos abençoar os outros. Entendeu, irmão? A gente precisa amadurecer esse relacionamento. A gente quer... Eu disse lá na igreja esses dias que a gente precisa mudar a posição das nossas mãos. Deus quer tornar você um abençoador da sua casa, da sua família. Pastor, você leu um negócio, começou com isso aí, eu não estou entendendo nada. Cadê o fruto do Espírito? Cadê Gálatas? Eu vou chegar lá agora. E aí, irmãos, pensando sobre maturidade, aí eu coloquei aqui, né? Deus te deu pessoas diferentes, amorosas ou não, complicadas ou não, todas elas são ferramentas de Deus para te amadurecer. Lembra de uma coisa, se você não lembrar de nada da palavra hoje, porque pode ser que você não lembre, eu quero que você grave uma coisa: maturidade é igual a caráter de Jesus formado. Lembra dessa frase?
Maturidade é igual a caráter de Jesus formado em mim, em você. Então, toda vez que eu falar sobre maturidade, eu estou falando sobre um caráter de Jesus formado na gente. E, irmãos, não existe nada na palavra para a gente falar sobre família, sobre maturidade, que quando eu olho para cá, eu não veja maturidade desenvolvendo unidade, profundidade e intencionalidade que não seja o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ontem vocês falaram do primeiro, né? Vocês falaram do amor ontem à noite, não foi isso? Ontem nós falamos sobre o amor. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus se apossando da gente, tomando conta de quem a gente é. E automaticamente, irmãos, quem vive o fruto do Espírito está unido com Deus e é unido com os próximos. Não tem como você desenvolver o fruto do Espírito, amar, ser alegre, ser um homem de paz, ser um homem manso, ter domínio próprio, e você não ser unido com Deus e não ser unido com o seu irmão. Então, maturidade. Então, por que, pastor, que você leu Gálatas capítulo 5? Porque fruto do Espírito significa uma unidade com Deus e uma unidade com o próximo. Significa profundidade porque fruto do Espírito é uma marca profunda de Deus no nosso caráter. E é por isso que é profundo, porque não é superficial. Não é um movimento externo apenas, mas é um movimento do lado de dentro, mudando o coração. Por isso que ele é profundo. E ele é intencional. Porque quando a gente pratica o fruto do Espírito, é impossível você não se tornar automaticamente um proclamador do Evangelho e das boas novas de Jesus. E Jesus quer que você faça isso na sua casa, na sua família, irmão. São 9 frutos, né? São 9 características. Eu trouxe só 3. Nós falamos sobre o amor ontem. E eu queria falar com você sobre 3. 3 pontos e eu vou falar bem rápido. 3 pontos do fruto do Espírito na família. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que uma característica do fruto do Espírito, além do amor, que nós já falamos ontem, é a alegria. Nós hoje vivemos numa sociedade onde a alegria ela é condicionada. A alegria é um sentimento que ele é produzido por uma conquista, por você passar no vestibular, você comprou um carro, você ganhou um filho. Então, a alegria acaba se tornando algo momentâneo, é um estado de espírito. Em algum momento você tem, em outro você não tem. Mas, irmãos, a alegria que Paulo fala do fruto do Espírito não é um estado de espírito, mas é um modelo de vida. A família e o crente que desenvolve a alegria, como Paulo disse, a alegria dele não depende do que vem de fora, a alegria dele depende de quem alimenta a sua fé. Jesus Cristo é o objeto da alegria do crente. E é por isso que no meio das nossas tempestades a gente está sorrindo, está com a mão erguida, está pulando na igreja. Por quê, irmão? Porque a nossa alegria, a nossa família vai viver um tempo de alegria não condicionada ao quanto de comida tem na despensa, ao quanto de dinheiro tem no banco, mas em quem nós pertencemos e quem tem nos guardado. E esse Deus poderoso, nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso para nos dar a confiança necessária para permanecermos alegres, independente do tempo que você está passando na sua casa. Isso é maturidade. Maturidade na família. Maturidade na família é ter alegria em todo tempo. Independente, pastor, se eu tenho conquistado ou não, se eu tenho realizado ou não os meus objetivos, eu estou alegre porque existe em mim algo que excede qualquer circunstância externa. Um teólogo disse assim, um cristão, essa frase eu guardei para mim, um cristão e uma família infeliz são uma contradição. Olha que coisa. Quando existe um crente sem felicidade, sem a alegria de Deus, isso é uma contradição. É uma contradição, irmãos, porque nós não estamos vivendo o pleno evangelho, porque Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é a alegria no Espírito. A alegria no Espírito, irmão. A alegria é no Espírito que possui você. Então, irmãos, muitas vezes esta alegria, ela não é superficial, ela não é momentânea, ela não está baseada naquilo que está ao meu redor, mas em quem está comigo. O Senhor está comigo. Então uma família madura, precisa viver um ambiente de alegria.
Mas pastor, você está dizendo que na hora da tristeza, da dor, meu irmão, você pode até chorar, você pode até se lamentar, mas eu quero dizer para você que nada vai roubar de você o estado de alegria. Você vai até chorar aqui, você vai se lamentar lá, porque a vida é feita de percalços, de vales, de desertos, mas existe algo uma luz que brilha dentro de você e que espanta todo ressentimento, toda escuridão. Então uma família que vive os frutos do Espírito precisa manifestar alegria. Existem pessoas que são infelizes porque não nasceram em uma família no estilo pote de margarina. Quem já viu o pote de margarina? Tinha um comercial, antes de começar o Jornal Nacional, uns anos atrás, quem nasceu de 2000 para cá não lembra não, que era assim, ó, passava a quali, aí a pote de margarina, a família pote de margarina, o pai, a mãe, o cachorro num campo verde, e nós idealizamos esse modelo de família. Talvez Deus não te deu o privilégio de viver esse modelo de família, mas Deus te deu uma casa, irmão, Deus te deu uma família. Você não tem um cachorro como aquele lá, mas você tem um vira-lata. Rex está lá, irmãos. Ele é seu, irmão. É seu. Valorize o que Deus te deu. Seja alegre com o que você tem, irmãos. Irmãos, a gente está sendo roubado pela filosofia desse mundo. A gente quer o outro, a gente quer mais. Olha para o que Deus te deu, olha para a esposa que Deus te deu, olha para os filhos que Deus te deu, olha para a saúde que Deus te deu. Mas pastor, está tudo ruim. Olha para o seu Deus que você tem Ele. Quando te faltar tudo, ainda tem Ele. Essa é a alegria, irmão. Pessoas olham para o lado. É assim mesmo. Pessoas olham para o lado e acham que a casa do lado não tem problema. Mentira de Satanás. A casa do seu irmão tem problema. A casa do seu irmão que congrega junto com você tem problema. A casa de todo mundo tem problema. A gente é roubado pela alegria porque a gente vê o outro dando risada, mas às vezes o outro descobriu um lugar para sorrir em Deus e você está aí chorando, achando que a vida dele é perfeita. Às vezes a vida dele é mais dura do que a sua, mas ele descobriu um lugar de contentamento no Senhor. Ache esse lugar de contentamento no Senhor. E é por isso que o salmista no Salmo 91 vai dizer: eu me escondo nas asas. O salmista achou um lugar de refúgio, achou um lugar de proteção, achou um lugar para ser guardado, achou um lugar para, apesar dos ventos da vida, ele ser fortalecido, ele ser encorajado. Precisamos lembrar, irmãos, que pessoas e circunstâncias são ferramentas de Deus para nos amadurecer. Então, talvez você não está na circunstância ideal, mas Deus quer que dentro dessa circunstância você a amadureça. Outra frase que eu quero dizer para você aqui, para você não esquecer: Deus não te quer prisioneiro das circunstâncias. Não faça das circunstâncias o motivo do seu sorriso, faça de Jesus o motivo do seu sorriso. O vento pode estar soprando forte contra você, mas você tem um Deus que tudo pode. Por isso, irmão, a família madura, ela se alegra pela graça de Jesus, porque Jesus estendeu a mão para ela. Ela confia num Deus que é de longe, que é Deus de perto. E ela está satisfeita, porque Jesus é o nosso maior bem. O nosso maior bem não é o carro, não é a casa que a gente possui. O nosso maior bem é Jesus. E possuir essa certeza. Isso parece ser muito teórico, irmão. Mas se a gente começar a praticar isso, você vai perceber que o seu contentamento em Deus vai aumentar. Sabe? Segunda coisa, caminhando já para o final, que eu falei que é 3, eu vou ser bem rápido. Primeiro é a alegria. Uma família madura precisa desenvolver essa alegria. Segunda coisa, a família madura precisa produzir como fruto do Espírito paciência. E paciência aqui, ao contrário do que eu pensava, paciência não é a capacidade de você esperar por algo ou por alguém. Mas em algumas bíblias a palavra paciência do fruto do Espírito é tolerância. Alguém tem essa versão? Escrito tolerância. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é paciente como fruto do Espírito, não é porque é alguém que sabe esperar, mas é alguém que sabe tolerar as pessoas. Pastor, quanto isso é importante para mim na minha família? Porque você, como um crente maduro, você precisa tolerar. Como eu disse antes, às vezes as pessoas que não devolvem para você o mesmo carinho que você dá a elas. Pessoas que precisam perdoar,
que você precisa perdoar, que você precisa liberar perdão em silêncio todos os dias, que é aquela pessoa difícil, é aquele homem difícil, aquela mulher difícil, aquele filho difícil, que você precisa tolerar todos os dias. Paciência é a capacidade, irmãos, da gente dominar o nosso ânimo. Paciência é de resistir de controlar o leão que tem dentro de você. Todo mundo tem leão aqui, irmão. E não vem com esse papo de que não tem leão, porque tem leão. Todo mundo tem leão. Você pode ser a irmã mais meiga, o irmão mais calmo do planeta. Você pode ser o irmão mais calmo da igreja, mas em algum momento tem um leão dentro de você. E a paciência vai fazer você tolerar e segurar esse leão, porque às vezes quando você solta o leão, sabe o que acontece? Você se torna objeto de vergonha. Você às vezes... Quem já se sentiu assim? Eu já senti assim. Eu solto o leão, depois que eu prendo o leão de novo, eu falo, meu Deus, que vergonha. Eu era assim jogando bola, irmão. Meu pai falou assim, para de jogar bola. Para de jogar bola, que jogar bola está tirando você da bênção. Porque eu ministro louvor desde os 12 anos. Eu não tornei pastor agora, mas eu ministro louvor desde os 12 anos. E às vezes eu jogava bola à tarde e à noite estava ministrando louvor na igreja. O papai falou assim, esse negócio não está dando certo. Porque lá no campo você não está dando testemunho, você está soltando o leão, você está perdendo, você não está sendo tolerante. E sabe, irmãos, a gente precisa achar esse lugar de tolerância para a gente controlar os nossos impulsos, porque tem gente olhando para nós. Tem gente que às vezes não fala, mas tem você como exemplo. E se você soltar o leão, você vai perder a admiração dessa pessoa e a capacidade de alcançar ela e tocar ela com o poder do evangelho. Entendi isso, irmão, o que eu quero dizer? Testemunho. Então, queridos, nós precisamos segurar esse leão que vive dentro de nós. Provérbios capítulo 19, verso 11 diz, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. A sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem ofende. Provérbios 19, 11. E às vezes, irmãos, a gente, nessa questão da tolerância, a gente diz assim, quem já ouviu isso aqui? Ah, mas esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Irmão, pare de encobrir seu pecado dizendo que esse é o seu jeito. Porque isso é pecado. Isso é natureza sua. E Jesus quer colocar a natureza dele em você. Não, ninguém pode mexer comigo. Ninguém mexe comigo. Não, ó, eu sou gente boa, mas só sou gente boa porque é gente boa comigo. Em nome de Jesus, irmão. Para com isso, irmão. Porque esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito nada, irmão. Isso é pecado que você encontrou uma desculpa para dizer que a sua personalidade deve ser sua mesmo. Mas ele quer transformar a sua personalidade e fazer uma nova criatura. Foi o que ele disse para Nicodemos. Nasce da água do Espírito, porque eu vou te dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova personalidade. Deus quer dar novas personalidades para nós. Para de ficar usando isso como pretexto. Não, mas eu não sou tolerante porque eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo, e papapá, irmão, em nome de Jesus, para com isso. Deixa Jesus formar a personalidade em você, isso é maturidade, lembra? Maturidade é caráter de Cristo formado em nós, e principalmente na família. Nossa falta de tolerância na família tem aberto janelas e legalidades para Satanás entrar e fazer o que ele quer nas nossas casas. E eu quero terminar dizendo esse ponto, eu estou adiantando. Eu termino esse ponto dizendo para você uma coisa. A falta de paciência, de tolerância, faz a gente confundir o nosso inimigo. É uma coisa que eu tenho constantemente dito lá na igreja. Fechou curto, né? Eu sou eletricista. Deu ruim aqui, ó. E aí, irmãos, às vezes a gente perde de vista o nosso real inimigo. Eu tenho dito uma coisa lá na igreja. Às vezes a gente chega lá e as pessoas falam assim, pastor, mas fulano falou assim de mim, e teve uma conversa assim, uma fofoca e tal. Eu falo, irmão, ora por ele, ora por ela, porque o seu inimigo não é a pessoa. Efésios vai dizer, Paulo vai dizer aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Se tem alguém te afrontando, é porque essa pessoa talvez está abrindo uma legalidade para Satanás usar ela. Então ore por ela, irmão. Pare de odiar essa pessoa e comece a orar, porque esse é o evangelho. Você olha para a pessoa e o que você consegue sentir por ela é compaixão. Meu Deus, fecha a brecha para Satanás parar de usar ela no nome de Jesus. É isso, irmãos, a tolerância
faz a gente olhar para o nosso verdadeiro inimigo. E o nosso verdadeiro inimigo não é a pessoa que vem contra nós, mas é o espírito que move ela para vir contra nós. Aí a gente começa a viver a unidade. Porque o nosso irmão, por mais que ele não seja tão educado como a gente esperava, tão amoroso como a gente esperava, na verdade ele está sendo só uma ferramenta de Satanás. E Deus quer te usar como ferramenta do céu para impactar a vida dele. Amém? E eu termino dizendo para você que a última coisa que a gente precisa como família de Deus, que vive em maturidade, vive a maturidade, em primeiro lugar, eu falei sobre a alegria, em segundo lugar eu falei sobre a paciência como tolerância, e em último lugar uma palavra que a gente às vezes não conhece, não usa muito, a benignidade. Ser benigno é ser, tem algumas versões que fala delicado, mas no original grego a palavra benignidade é a mesma palavra daquele texto que Jesus diz assim em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e leve. O suave daquele texto, no grego, é a mesma palavra de benignidade de Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22. Então a gente pode, ao invés de usar benignidade, que é uma palavra difícil, eu vou usar suavidade. Irmãos, uma família madura precisa ter suavidade nos seus relacionamentos. E suavidade se manifesta em 3 marcas. Primeiro, aqui é só falar, em 3 marcas. Em primeiro lugar, o suave é adequado. O que isso significa? Significa que quando a gente desenvolve a benignidade, a delicadeza no nosso relacionamento, na nossa casa, você cobra na medida certa. Você fala na medida certa. Você exige na medida certa. Existem pessoas, irmãos, que estão sendo feridas, não só dentro das nossas casas, mas dentro das nossas igrejas, porque a cobrança tem sido além do ideal. O tipo como eu comunico a verdade está sendo uma coisa está machucando tantas pessoas, que às vezes, irmãos, a gente está até falando uma verdade, mas a gente não está usando o peso adequado. A gente precisa ser suave, a gente precisa ser delicado, porque, na verdade, Deus vai produzir o vulcão dentro da pessoa, mas nós precisamos adquirir relações suaves. Você precisa saber como falar com a sua esposa, você precisa saber como falar com a sua esposa. Eu sei que às vezes ele deixa a louça no sofá, mas cuidado como você cobra. Eu sei, meu irmão, que às vezes ela fala mais do que deveria, mas, sabe, a gente precisa saber medir as coisas, a gente precisa de suavidade, a gente precisa de uma cobrança, de um modelo adequado, sabe? A gente precisa tratar da maneira, expressar de uma maneira adequada, saber cobrar na maneira adequada. E quando eu falo saber cobrar na maneira adequada, eu não estou dizendo só de cobrar menos, talvez é cobrar mais, porque tem gente que cobra de menos, então você precisa equilibrar a balança. Uma casa madura em Deus, uma família madura em Deus, possui cobrança adequada, fruto da suavidade. Outra coisa, o suave é algo prático. E o que torna, olha só, o que torna o fardo de Jesus bom de se carregar não é a leveza, mas é a suavidade, sabia? Se eu te der uma caixa de isopor que pese só 1 quilo, mas ela é do tamanho dessa sala, vai ser fácil de carregar, irmão? Porque apesar de leve, ela é um problema. Mas se eu te der uma caixa de isopor com 1 quilo, desse tamanhozinho, você vai para qualquer lugar, não é? Porque é delicado. O que torna o fardo de Jesus bom não é por ser leve apenas, mas é porque ele é delicado. Ele é prático. O fardo de Jesus é prático. Você pode levar para qualquer lugar. Então, irmãos, às vezes, a gente precisa de praticidade nos nossos relacionamentos familiares. Sabe o que significa? Pastor, eu preciso perdoar meu pai. Não perdoa ainda por quê, irmão? Seja prático. Pare de carregar essa raiz de amargura. Pastor, eu preciso perdoar minha esposa. Está demorando por quê, irmão? Seja prático, faz o que precisa ser feito. Toma atitude hoje. Você não está saindo daqui maduro? Então faz isso, irmão. Faz, irmãos, o que é necessário logo. Porque isso é suavidade.
Suavidade não é deixar de ser funcional. Não, suavidade é ser funcional. Mas ser um funcional e agir rápido, ser prático. Eu preciso perdoar, perdoa. Eu preciso relevar, releve. Eu preciso falar, converse, fale com a pessoa, procure quem você precisa procurar hoje. Porque isso vai demonstrar a maturidade que ele está forjando em você nesse final de semana. Então, adequado, prático e gentil. O fardo de Jesus é gentil. Uma família que pratica a benignidade, ela é gentil. O que eu quero falar sobre gentileza? Eu quero falar sobre honra, respeito. Nossas casas precisam voltar a honrar. Você precisa voltar a honrar seus familiares, você precisa voltar a honrar seu pai, sua mãe. Mas ele não é digno de honra. Você precisa honrar. Você precisa honrar seu irmão, você precisa honrar as pessoas. Você precisa viver nesse ambiente de respeito. Pastor, mas eu não tenho isso de lá para cá. Não importa, você é o maduro. Uma vez eu de vez em quando Vanessa está aí? Tá, né? Volta e meia. Esses dias eu falei assim com a Vanessa, eu vou te perdoar porque eu li que quem perdoa na relação é o mais maduro, então eu te perdoo. Eu arrumei outro problema. Então você quer dizer que eu não sou madura? Brincadeira. Porque eu li sobre isso. Geralmente, irmãos, quem perdoa na relação, quem está disposto a perdoar, quem está disposto a resolver o problema na relação, geralmente é o mais maduro. Então não importa quem vem de lá para cá, só quem vier de lá para cá vai encontrar em você um cara que quer resolver problemas, que quer apartar guerras, que quer apartar exércitos. Você vai ser um instrumento de paz na sua casa, irmão. Isso é maturidade, irmão. Amém? O Ministério de Louvor pode vir aqui para a gente ministrar uma canção? Eu quero dizer para você que vale a pena você ser maduro, principalmente no aspecto familiar, desenvolvendo alegria, paciência como tolerância e suavidade. Maturidade é mudança de caráter, mudança de coração, de dentro para fora. Dá pra gente cantar aquela Somos Corpo? Você pode se pôr de pé do seu lugar. Tinha mais algumas coisas, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, se assim for me permitido. E eu quero convidar você, se você puder, feche seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu sei que eu cheguei aqui, o seminarista Felipe estava ministrando, a gente estava num ambiente de glória. Mas eu queria que você agora aí no seu lugar, a gente vai fazer 2 momentos dessa canção. O primeiro momento dessa canção, eu queria que você pensasse na sua família. Pensasse nos seus filhos, na sua esposa, que às vezes pode não estar aqui, no seu esposo, que às vezes não pode estar aqui, seus filhos, seus pais. E eu queria que você pedisse assim: Senhor, que a minha maturidade que eu estou buscando aqui desenvolva, se manifeste no meio da minha parentela, no meio da minha família, no meio das pessoas que o Senhor me deu como casa, como família de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por todas as pessoas que o Senhor me deu. Eu não escolhi nascer nessa família, eu não escolhi nascer nessa casa, mas se eu nasci lá foi porque o Senhor me tinha um propósito comigo. Então, Deus, me faz amar elas, me faz ser tolerante, me faz viver em alegria, para que a partir disso eu manifeste a glória de Jesus naquele lugar. Se você puder ir, feche os seus olhos no seu lugar, comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua família, comece a pedir para que Deus possa ministrar o seu coração, que você seja a ferramenta de transformação. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração. declare para a pessoa lá, diga: eu libero a paz, eu libero a paz, Te abençoe, para minha casa, para minha família. Preciosa é Oh, a Deus, nossa comunhão. somos corpo, somos corpo.
profundidade. Dá você a capacidade de proclamar a glória de Jesus na sua casa. Irmão, vai viver um novo tempo em nome de Jesus. A família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Declaro sobre a pessoa que está ferido. Eu preciso de ti, meu irmão. És para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Agora eu queria que se o pastor me libera, se a pastora me libera, a gente fazer um alvoroço santo nesse lugar e você abraçar pessoas igual aquela irmã fez lá com aquela lá. Você sai desse lugar e declara a paz de Jesus sobre